Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, que o Deus de paz possa estar com você aí onde você se encontrar, seja nesta manhã, seja nesta tarde, seja nesta noite ou em qualquer outro horário. Que Deus possa, eu sei que Ele está cuidando de você nesses dias tão maravilhosos que Ele nos proporciona. E quando eu cito dias maravilhosos, é que se estivermos na presença de Deus, sabemos que o dia se torna maravilhoso. E nesta manhã, nós queremos trazer mais um Despertando para Cristo. E eu gostaria de vos falar nesta manhã acerca dos 3 atributos da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ser breve, mas quero transmitir ao seu coração algo que o céu tem nos entregado, algo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero vos convidar para que vamos em Romanos capítulo 12. Louvado seja Deus. Nos escritos de Paulo, aqueles que estão em Roma. Quando citamos aos romanos, não é que Paulo tenha escrevido para toda Roma, mas Paulo escreve para os irmãos que se encontram em Roma. Louvado seja o nome do Senhor. E a cada vez que ia se acrescentando mais o número de salvos, eles também eram incluídos nestes escritos e nos ensinamentos que Paulo passa sobre Romanos, sobre este livro maravilhoso. Louvado seja Deus. Eu quero vos convidar para irmos no capítulo de número 12. Louvado seja o Senhor Jesus. Capítulo 12. E vamos ler a partir do verso 1. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Aí eu quero chamar a sua atenção agora. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. Então quero vos falar sobre estes 3 atributos: a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando Paulo escreve e chega nesse ponto da carta aos romanos, ele vai fazer algumas petições. Ele vai dizer: irmãos, eu rogo-vos pela misericórdia de Deus. Paulo está dizendo por amor a Deus, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Paulo está dizendo para os irmãos que se encontram em Roma: eu sei que ser crente em Roma não é uma coisa tão fácil. Eu sei que proclamar que serve um único Deus em Roma não é algo muito simples. Mas eu estou rogando. Paulo está fazendo uma espécie de súplica, uma espécie de clamor aos irmãos, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, que vocês se gastem, que vocês se entreguem, que vocês se doem de uma certa forma para agradar ao Senhor. Se ofereçam, porque Paulo está dizendo: este é o sacrifício vivo, em sacrifício vivo.
Este é o culto racional. Que vocês cheguem em um determinado momento em sua vida que nada seja empecilho. Que vocês se moldem, que vocês se gastem. E talvez alguém tenha perguntado, mas Paulo, para que eu vou me gastar? Para que eu vou me entregar como sacrifício vivo? E Paulo vai continuar dizendo, para que vocês não se amoldem, ou para que vocês não se embaraçem, nem para vocês se acostumar com o sistema de vida das outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não conhecem a Deus. Então Paulo está dizendo que é necessário que haja um sacrifício da parte daqueles que já conhecem a Cristo. E este sacrifício aqui, irmãos, este culto racional, é um momento de diálogo, é um momento de comunhão com Deus. Por que é que eu posso entender, eu tenho certeza que você que gosta de Bíblia vai entender rapidamente comigo, que Paulo está falando desse desgaste, deste sacrifício, é uma maneira de nos aproximarmos de Deus em conhecimento. Porque ele vai seguir dizendo, versículo 2, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos, ou transformem-se pela renovação da sua mente. Ele está dizendo, não se acostumem com o sistema, não se acostumem com a maneira que muitas pessoas têm e dizem que estão cultuando a Deus, se na verdade não conhecem de Deus. E ele vai mandar nós transformar pela renovação da nossa mente, ou seja, da mente daqueles que para quem ele estava falando. E como é que eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma? Como é que eu digo que cultuo, que me aproximo, que busco a Deus se a minha mente ainda é a mesma mente de quando eu não conhecia a Jesus? É necessário que haja uma profundidade e você nunca vai conseguir estudar tudo de Deus. Mas você consegue se aproximar de Deus. E quando nós se aproximamos de Deus, Ele revela os seus mistérios ocultos. E Deus não esconde nada de nós. Ele esconde para nós. Quando mergulhamos nele, as revelações começam a acontecer sobre a nossa vida. Como é que vamos transformar o mundo se a nossa própria mente ainda não está transformada pelo Evangelho de Cristo? É necessário que haja uma busca, é necessário que haja um sacrifício, um entregar-se para Ele. Mas para que tudo isso? Ele continua. Transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Eu tenho que, para experimentar e comprovar aquilo que Deus tem para minha vida, eita, Jesus, é muito forte. Eu preciso ter minha mente transformada. Eu não posso acreditar mais em aparições. Eu não posso ter mais medo de quem morreu. Eu não posso ter mais medo de... tem gente que tem medo de alma. Tem crente que tem medo da morte. Sei lá, é tanta coisa, é tanto misticismo. A chinela não pode ficar virada. A nossa mente não foi transformada ainda. E quando a minha mente, diz o apóstolo Paulo, ainda não foi transformada, eu nem posso experimentar e nem comprovar o primeiro atributo da vontade de Deus, que é a boa,
Eu vou ficar com uma mente raquítica e pensando assim, como é Deus? Tem crente aí, irmão, que não sabe dizer quando é diferenciar a primeira da segunda volta de Jesus. Vinda de Jesus, não é volta. Mas a primeira vinda da segunda. Como é que tudo procede? A mente não foi transformada. E eu quero dizer para você que a mente é transformada quando nós mergulhamos na graça e no conhecimento. E a Bíblia é muito clara em dizer: errais, por não conhecerem as Escrituras. O erro de vocês, a Bíblia está dizendo, é porque vocês têm preguiça de mergulhar na minha palavra. Mas quando nós renovamos o nosso entendimento, aí ele vai dizer que nós experimentar e comprovar. O primeiro atributo da bondade de Deus, da vontade de Deus, a boa. Segundo, agradável. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é que o homem tenha uma mente transformada e possa ver as coisas com os olhos espirituais. Isso aqui é fé. Crer naquilo que para muitos é impossível. Aí ele vai dizer que a primeira, a boa, e a segunda, agradável. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é prazerosa. A vontade de Deus, ela dá desejo de não sairmos mais da vontade dele. E quando escorregamos para um lado ou para o outro, tem a sua misericórdia, a sua graça para dizer: eu estou aqui para te perdoar e você voltar novamente às minhas veredas. E a terceira, primeiro, ela é boa, agradável, e a terceira vai dizer e perfeita. Vale a pena ter uma mente transformada ou não? Ainda tem gente dizendo que Jesus não é bom. Mas quando nós renovarmos a nossa mente renovada, vamos experimentar, comprovar. Experimentar aqui, irmão, vamos no sentido de degustar, sentir. Oh, coisa boa! Olha, eu estou experimentando e não estou me arrependendo. E se alguém chegar para você e questionar, você vai dizer: eu também estou provando que a vontade de Deus vale a pena, que ela é boa, agradável e perfeita. Mas para mim entender estas três coisas, a minha mente precisa estar renovada, transformada. E eu vou transformar ela, irmãos, na palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Que esta palavra encontre lugar dentro e morada no seu coração. E que você possa ser alimentado em nome de Jesus. Oreis por nós e continuamos nesta caminhada, prosseguindo rumo a Canaã celeste. Amém? Shalom Adonai. Paz do Senhor. Que Deus te abençoe.